Voz boa, voz bonita, voz de locutor, de locutora. Será que existe isso? Olá, aqui é a professora Larissa Perfeito. Eu sou professora universitária de graduação e pós-graduação na área de comunicação. E aqui eu vou responder essa pergunta: voz boa, voz bonita, isso existe? Não. Isso é tão subjetivo quanto falar pessoa bonita. Você sabe me falar o que é uma pessoa bonita? Aí você vai falar assim, uma modelo de 1,75 m e magra, é assim, tipo padrão. Sim, muito linda, mas esse padrão é um padrão para a moda. Agora, falar uma pessoa bonita, eu posso achar uma pessoa de baixa estatura, bonita, não importando como que é o cabelo, como que é o corpo, o biotipo, nada disso. Então é subjetivo. Aí você pode estar assistindo essa aula e falar assim, não, mas espera aí, eu escuto às vezes um homem, assim, ele fala, aquela voz de locutor, não, assim, uma voz de locutor muito bonita e tal. Então, eu vou te explicar o que acontece com esse impacto, te explicando os tipos de vozes e o que acontece que essa pessoa que tem esse impacto, ela causa esse impacto. Vou começar falando dos homens. Os homens podem ser tenores, quando a gente está falando de voz aguda masculina, podem ser barítonos, quando a gente fala de uma voz média, e baixos, quando a gente está falando de uma voz muito grave masculina. Aqui no Brasil, país tropical, qual que é a tendência? A tendência é os homens serem tenores, então uma voz masculina aguda. Então a gente tem muitos exemplos de tenores, por exemplo, Leonardo, o cantor Leonardo, é um exemplo de tenor. E a grande maioria dos cantores brasileiros são também. Estou dando só um exemplo aqui. Aí você fala, então é por isso que quando de repente tem aquela mesa, por exemplo, você vai no aniversário, aí de repente entra aquele homem com aquela voz mais grave, ele é um barítono ou um baixo, que é menos comum no Brasil. O mesmo exemplo, análogo, se você for pensar essas 20 pessoas que estão numa roda, brasileiros, a maioria vai ter olhos de que cor? Castanho escuro. Aliás, poucos vão ter homens ou mulheres, né? Vão ter aquele mel, ou então aquele esverdeado. Então, olho azul, mais difícil ainda. Então, voz masculina, voz barítono, ela é mais comum em países mais frios. Então, lá, do mesmo jeito, muitas vezes, vou colocar aqui o exemplo da Irlanda. Você achar um homem ou uma mulher de olhos azuis é relativamente rápido. Aqui no Brasil, não. Você acha verde muitas vezes, e ainda é pouco. Mas castanho escuro você acha bastante. Então, essa voz boa, bonita, de locutor, é, na verdade, uma voz mais difícil de ser encontrada. Não que ela seja melhor ou mais bonita. Ela causa mais impacto pela escassez que ela tem. Do mesmo jeito que os olhos azuis fazem isso. Você fala, uau, olha que olho azul dessa criança, que olho azul. Porque a gente vê menos. Com as mulheres, isso acontece menos. A gente falando de tipos de vozes femininas, tem a voz aguda, soprano, a voz média é a mezzo-soprano e a voz grave é contralto. Continuando falando aqui no exemplo do Brasil, a gente tem de tudo um pouco. Mas tem uma tendência das mulheres terem o tom mais grave. Então, exemplo, Ivete Sangalo é contralto. Ela tem aquela voz grave, contralto, é uma voz feminina mais grave. Mas a gente também tem, não com muita dificuldade de achar, uma soprano, como por exemplo a Sandy, como por exemplo a Vanessa da Mata. Então as mulheres, elas variam mais os tons de vozes delas, falando aqui no Brasil. Então esse negócio de falar voz de locutora, tal, às vezes, tanto falando de homens quanto as mulheres, às vezes esse tom de voz de locutor é porque a pessoa é mais expressiva. É porque quando ela fala, você está absorvendo assim de forma imediata. Fala assim, nossa, como aquela pessoa fala bem. Ela fala bem porque ela tem comunicação. Ela fala bem porque ela se expressa. Ela não está fechada, ela está falando com sentimento, com emoção e você está totalmente envolvido. Então, não necessariamente é o timbre da voz, como você deve estar percebendo. E uma outra coisa que conta muito também é a questão de algumas técnicas. Por exemplo, eu fazer aqui um tom mais aveludado de voz. Eu estou fazendo esse tom que muitas vezes é usado numa locução. É um pouco caricato, não é? Não fica muito natural.
Eu estou fazendo exagerado para você ver. É um tom de igual é feito em Uri, em telefone, em aeroporto, mas tem que tomar cuidado, porque quanto mais natural, melhor. A pessoa fala, que forçado. Então tem levemente um aveludado na voz, assim, um tom mais grave, eu posso usar assim, mas tem que ter bastante medida, tem que ter bastante cautela. Aliás, eu tenho um curso que fala só sobre voz, sobre técnicas específicas para voz no meu curso Masterclass da Voz. Vou deixar o link aqui para você, tá bom? É acesso vitalício, 30 dias de garantia e um preço bem acessível. Você pode conferir aqui. Eu acho que deu para aprender bastante nessa videoaula aqui, não deu não? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir nesse vídeo, também me acompanhar no TikTok, no Instagram. E eu te vejo no próximo vídeo ou na próxima aula.